Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast de um dia qualquer, porque, infelizmente, o que a gente menos espera acontece por aqui. Um lembrete de sempre e para todo sempre. Falo sobre casos verídicos. Nesse caso em específico, é uma lenda urbana, mas pode ser um tema sensível para algumas pessoas. Vou falar sobre maus tratos a animais, então cautela ao escutar. Não recomendamos para ouvintes menores de 16 anos, ok? Primeiramente, eu já vou pedindo desculpas pela 29ª vez nesse ano. Eu peguei uma gripe dos infernos e eu também peço desculpa porque eu vou estar gravando com o meu celular mesmo. Não estou no estúdio por questões de preciso ajeitar cronograma e também aconteceu algumas coisas na minha família e eu fiquei off assim por meses. Então, para já não ficar fora do prazo, que já está estourado, e não apressar os meninos com prazo estouradíssimo, o negócio vai ser caseiro mesmo. Então, desculpa qualquer coisa. E o Paçoca, que é o gato da minha vizinha, que ele decidiu ficar aqui na minha casa, se auto-adotou aqui na minha casa, ele dorme comigo, dorme com o Vitor, com meu marido, então eu já considero ele da família, então ele também tá aqui do meu lado. Então, em todo caso, já peço desculpas se vocês ouvirem algum miau e ouvirem algum barulho da rua. Eu vou tentar ter o menor possível de ruído aqui, mas vamos lá. E eu pretendo deixar também na descrição desse episódio e por daqui em diante o meu e-mail, que você pode me mandar um recadinho falando o que você achou de cada episódio, sugestão de caso e até, se possível, esse e-mail é uma chave Pix e você pode contribuir com qualquer valor e o que eu faço é um trabalho independente e graças a Deus, graças a deusa, graças a todos os deuses possíveis, eu tenho um trabalho fixo. Eu quero aperfeiçoar o trabalho, né? Pagar os meninos pelas edições, gravações, pagar os boletos e quem sabe um dia, um futuro tão distante, viver de podcast. E com mais tempo eu vou fazer um lance que eu quero muito fazer, que a maioria dos podcasts fazem, né? Uma assinatura mensal e para vocês terem exclusividades e tudo, mas vamos por partes. Eu já falei demais da conta, então vamos para o episódio de hoje. Tá diferente do que eu costumo fazer por aqui e é uma lenda sobrenatural da minha cidade, que em um dia qualquer eu fiquei sabendo pelo escritor e multiartista também, santista, Dino Menezes. Eu não sei agora se ele é santista de nascença, mas eu sei que ele mora aqui em Santos. E ele tem um projeto incrível chamado Passeio Assombrado de Santos. Também vou deixar na descrição o arroba dele. E ele faz um tipo free walking tour pelo centro da cidade, contando histórias reais e lendas que ele pesquisou e reuniu em um livro chamado Contos de Terror e Lendas Macabras da Ilha de Santos. E é nesse livro que eu peguei como base o conto do nosso episódio de hoje. Também tenho fontes do livro História de Santos, do Francisco Martins dos Santos, do site Instituto Histórico e Geográfico de Santos, da Prefeitura de Santos, site da FUNAI, site do Museu do Café e site do Porto de Santos. Conforme as informações que eu acabei de citar, eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Santos, a sua história antes e na época onde nossa lenda de um dia qualquer se passou e te contar que, para quem acha que os bichinhos não têm o seu valor, pode fazer o que bem quiser com eles. Depois dessa história, eu pensaria inúmeras vezes
Te conto hoje sobre o gato de Paquetá. Santos é uma cidade litorânea, uma ilha a cerca de 60 a 80 quilômetros da Grande São Paulo. Agora, em 2025, tem 479 anos, desde a sua fundação. Todo mundo fala, Santos é um ovo. Por mais que não seja uma cidadezinha de interior, amigos de amigos se conhecem. Todo mundo se conhece. Chega até a ser cômico coincidências do tipo, até os parentes se encontram e nem sabiam que eram parentes. Mas voltemos. Falando um pouco sobre as origens da cidade, os povos originários que estavam aqui antes dos europeus... Os europeus traziam caos e destruição e varíola. Antes dos portugueses chegarem, quem ficava por aqui eram os tupiniquins. Viviam da pesca, caça e agricultura de subsistência. Caçavam, pescavam para sobreviver. O território era estratégico porque tinha serra, tinha mar, tinha muitos rios e manguezais. Aí, os indígenas, infelizmente, são desagraciados pela expedição de um português chamado Martim Afonso de Souza, que escraviza, mata, domina território e ainda preparou um espaço para importação em massa de africanos para escravidão por aqui, mandando plantar cana-de-açúcar, construindo engenhos, e o porto estava lá. Não demorou muito para os primeiros navios negreiros chegarem. Ele funda a primeira vila do Brasil, em São Vicente, no ano de 1532. Aí, um colono estava com ele nessa expedição, outro... Português, filho da p... Vai tomar no... Eu não sou escravo não, desgraçado! Para mim, a única herança da hora que os bandeirantes, os portugueses, fizeram nas expedições foi a farofa, porque de resto, descarta. Eu adoro aquela farofinha com ovo, bota banana também, bota tudo, bota couve, delícia. Mas enfim... Brás Cubas tem o mesmo modus operandi de Martim Afonso. E ao invés do engenho, ele manda construir um hospital, que viria a ser o primeiro do Brasil, que a gente conhece hoje pela Santa Casa de Misericórdia. E uma capelinha que não resistiu ao tempo, batizada de Santo Antônio. Aí vocês imaginam que a construção foi pelas mãos de quem? Dos indígenas, claro. E abrindo um parênteses sobre a Santa Casa, era parte de uma rede de instituições de caridade criada por portugueses católicos em colônias, mas que na prática também servia à conversão religiosa e ao controle social. Isso tudo aconteceu lá para 1543 e então em 1546, 3 anos depois mais ou menos, acontece a fundação da Vila de Todos os Santos, onde seria mais para frente a Nossa Santos. Vamos simplificar, né? Pulando para alguns anos seguintes, a capitania portuguesa usa o porto para troca de mercadorias entre Brasil e Portugal. É o que a gente passa pela escola de tipo, pegaram ouro, pegaram pau-brasil daqui e levavam para Portugal. E Santos era constantemente invadida por piratas, corsários ingleses e holandeses. Um deles é até famoso, Thomas Cavendish. Se quiser saber mais sobre ele, leia um livro do Dino, em um capítulo só falando sobre ele. Aí, em 1600, 1700, Santos ainda era uma vila colonial, sem muitos avanços significativos, com uma população de no máximo 5.000 pessoas. A igreja ainda estava lá, comandando tudo, capelas, igrejas, conventos, tinha a rodo. E a população, basicamente, era indígenas. O que sobraram foram aculturados, ou seja, forçados, impostos a adotar modos de vida tal qual era dos portugueses, que estavam por ali pela região. Os africanos eram escravizados e seus descendentes nem sequer tinham ainda a chance de ter ou de cogitar a tal lei do ventre livre. A lei que filhos de mulheres escravas nasciam livres. Essa lei só seria possível em pelo menos uns 150 anos-luz. E ainda nessa época, se você não morria em saque de pirata,
fica tranquilo, que ainda tinha febre amarela ou varíola. A situação era bem precária. Lá para o século XIX, no final de 1800, aí que a gente vê um breve desenvolvimento, vamos assim dizer. O porto cresce cada vez mais e começa a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, o que amplia o movimento do porto e Santos vira o principal ponto de exportação do café brasileiro para mercados europeus e estadunidenses até. E o que impulsiona o comércio e a imigração, porque italianos, espanhóis, portugueses, alemães, sírios, libaneses, japoneses, vindo de navio para cá, tinham acesso a fazendas de café em São Paulo, ou ficavam na cidade mesmo, em busca de uma vida melhor. Já que o teu ancestral juntou moedas para vir para cá e não passar fome nas Europa. Ah, porque minha nona é italiana. Eu sou europeia, eu sou sanhaçu. Porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável. A não ser que a justiça italiana me prenda. Engraçado que essa mesma pessoa que fala isso não fala também dos ancestrais indígenas, africanos ou nordestino, que certeza que tá na árvore genealógica dela. Mas, enfim, voltemos. Mas estamos falando de Brasil, né? Tanta gente de verde e amarelo que se diz patriota e tá aí, chupando bola de estadunidense, enquanto um merda falando de governar o país está brincando de war, se achando no direito de taxar todo mundo, taxar o Brasil em 50%. Ainda tem político daqui batendo palma para isso, indo lá nos Estados Unidos, né, fazendo campanha para não prender o pai, né? Defende meu pai, defende meu pai. Sendo que ele mesmo, né, que causou toda a galera de verde e amarelo, né, e tal. E gente daqui, né, que batendo palma, né, pro estrangeiro lá que tá ferrando, né, quer ferrar com a nossa economia aqui, né, e daqui a alguns meses vai ter gente sem sustento, e os caras lá com o bonezinho dos Estados Unidos e tudo certo. Mas vamos lá, isso é Brasil. Olha, te falar que gratinaram foi pouco. Mas, enfim, desculpa a revolta e vamos lá. Tem coisa que eu preciso de um espaço para desabafar. E falando em população, Santos em 1872 contava com 18 mil habitantes. E em menos de 20 anos foi para aproximadamente 30 mil moradores. Com toda essa expansão, teve a urbanização. Agora a cidade começa a se modernizar. Iluminação pública, com óleo de baleia. Infelizmente, tadinha das baleias. Tinha também o bondinho para locomoção, era coletivo. Então ligava o bairro do Valongo, que era primeiro, né, esses bondinhos eram puxados às mulas, depois veio a eletricidade. E atendeu mais bairros da cidade. Teve também a rede de esgoto, que a título de curiosidade, anos mais tarde, um engenheiro chamado Saturnino de Brito, resolvendo questões com insalubridade do sistema que estava catastrófica, ele cria, sem querer querendo, um marco aqui para Santos, que é quase uma logo da cidade. Ele cria o que a gente conhece hoje como os canais da cidade. Muito provavelmente, se você jogar Santos no Google, vai aparecer uma estrutura branca com uns círculos. É como uma estrutura retangular e clara, com algumas aberturas circulares, que serve para passar água. E ela fica no nível da rua, no meio de avenidas, e ajuda a cidade a não alagar. E super resolveu o problema de epidemias que tinham se alastrado no litoral. E aí, outros marcos da cidade vêm aí também. Se prepara, viu? Se prepara daqui. Se prepara. Mas se prepara. O Santos Futebol Clube, em 1914. Como diria Pedro Bial, Clima tenso entre os brothers. na época que eles pararam uma guerra na África, eu acho que era bem mais legal nessa época. Mas aí a gente já tá falando do início do século XX, que é onde a nossa história, nessa época, começa. 1900, Gato Preto de Paquetá.
Santos, São Paulo, Brasil. Maria da Abadia era uma mulher humilde. Morava no bairro do Valongo, região central da cidade. Como a gente está falando de lendas urbanas, não consegui detalhes sobre ela. O que se sabe é que ela era uma senhora falecida em 1900. E não sei se vocês sabem, mas até 1800 e pouco, as pessoas eram enterradas dentro de igrejas. Claro que tinha todo um status social. Dentro da igreja eram sepultadas pessoas importantes. Quanto mais próxima do altar, mais ela era considerada, sei lá, meio que o rei do camarote. Eu sou Alexandre de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Enquanto os pobres, escravizados, indígenas eram enterrados nos arredores ou em locais separados, com o passar do tempo, começou a feder, literalmente. Contaminou solo, água, a população estava aumentando. Então, esquece de enterrar gente nas igrejas. Foi aí que construíram o primeiro cemitério público de Santos, em 1854. E eu prometo que essa será a última volta no tempo que eu dou no episódio. Pelo menos eu espero. Mas voltemos. Eu quase cometi uma pequena gafe. O cemitério do Paquetá, ele não é o cemitério da filosofia. Eu estava pesquisando sobre, estava dando a entender que algumas figuras como a Pagu ou a Maria Féa estavam enterradas no cemitério do Paquetá, mas não. Outras figuras importantes foram enterradas no cemitério do Paquetá. Essas figuras, a Pagu quanto a Maria Féa, que infelizmente foi vítima do que hoje a gente reconhece como feminicídio, e foi enterrada junto do seu filho, que nem nasceu, eles são homenageados no cemitério da filosofia há 117 anos. E se você quiser saber sobre o caso da moça da mala, também está no livro do Dino e no podcast que eu acompanho bastante, e eu sou fã, o podcast Café com Crime. Dona Café, me nota. Mas enfim, nesse cemitério do Paquetá, que a gente está falando em questão, tem figuras como João Galeão Carvalhal, que foi um dos líderes do abolicionismo no Brasil. Mais tarde, também, da proclamação da República, ele participou de coisas intensas, ele era um deputado federal. E outras figuras importantes também foram enterradas nesse local. A família Covas. Mário Covas, o ex-governador de São Paulo, Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, Aristóteles Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Santos, e também tem alguns artistas, Benedito Carlisto, que era pintor e historiador, Vicente de Carvalho, jornalista, poeta e político. Personalidades na saúde eram a Geise Francisco, enfermeira e presidente do Instituto Neomama. Teve uma grande batalha com o câncer de mama há muitos anos e ela até fez esse instituto. Eu até a conheci pessoalmente, ela era um amorzinho. E, infelizmente, ela perdeu a vida pela Covid, na época da Covid-19, infelizmente. O cemitério também possui registros de pessoas que foram escravizadas e livres que foram enterradas ali em torno de 1865 e 1880. Vamos falar da Dona Maria, que foi enterrada em 1900. Ela foi sepultada em uma das campas mais simples do cemitério. Poucas pessoas estavam lá para dar o último adeus, mas dentre os que estavam presentes, uma figura chamava toda a atenção no momento. Era o gato preto de estimação da Dona Maria. Ele acompanhava toda a cerimônia e depois do enterro ficou de frente à sua lápide. Algumas pessoas, funcionários, dizem que o gato até dava algumas voltas pelo cemitério, mas o seu local de resguardo era justamente em frente à campa que jazia sua dona. Até na chuva, se me permite, mas eu já batizei o gato de Banguela. Então, ele ficava lá, tadinho. Espero que alguém tenha dado comida para ele nesse tempo. Mas, desculpa, gente, eu lembrei do Como Treinar o Seu Dragão, né? E eu também lembrei do Para Sempre ao Seu Lado, que é a história baseada em uma história real. E eu fico muito triste com a história de bichinho. E você? Conta pra mim nos comentários.
Eu chorei demais Fiquei com dor de cabeça no último Guardiões da Galáxia. Pra mim tinha que ter uma... eu não lembro qual que era. Eu só sei que teve a versão do editor e a versão do diretor. Pra mim tinha que ser a mesma coisa do Guardiões da Galáxia, porque... eu não aguentei não. Mas enfim, voltemos. O Banguela ia lá, acompanhava uma cerimônia aqui, fundava um túmulo vazio ali. Aí a galera já ficava, epa, vai ter gente nova por aqui, né? Aí você imagina, virada dos anos 1900. A galera já era cabreira com gato. E ainda preto. E se infelizmente ainda tem uma galera que atribui tudo de negativo nos bichinhos, imagina naquela época então. Nossa, devia ser um negócio do tipo, se o Banguela ia na perna de alguém, como todo gato faz, né? E a pessoa gritava falando que ia morrer, sabe? E ano vai, ano vem. Aí a gente já vai pros tempos de hoje, de 2000. E o Banguela ali, no cemitério. E eu diria que pode ser outro Banguelinha, né? Por que não? Outro gatinho preto dando rolezinho e um tanto gótico suave. Ou será que não? Mas o inusitado é que só alguns conseguem enxergar o Banguela no mesmo ambiente. E a galera fica branca igual os defuntos. Eis que surge um funcionário chamado Tião. Ele não acredita nessa história. Resolve ele mesmo tirar as suas conclusões e mostrar para todo mundo. E não sei se ele era sensitivo também ou não, mas ele enxergava o Banguela. Tanto que ele pegou um pedaço de madeira e atou a paudas o Banguela. No dia seguinte, cemitério não para. Cemitério, sempre uma galera morrendo, sempre uma galera sendo velada. Banguelinha tava lá, velando o próprio Tião. Você acredita, menina? Tião passou mal na madrugada, teve um mal súbito, aí pá! E desde então, o que diz a lenda é que o Banguela circula por aquela região. E em toda cerimônia, o gato preto tá lá, zelando para os que acabaram de passar dessa para melhor. Ou dependendo, pior, né? Pelo menos, eu adoraria encontrar o Banguela no meu velório. A presença dele ia ser mais legal que muita gente que eu não gostaria que estivesse lá. E você? Você gostaria do Banguela no seu velório? Deixa nos comentários. E antes de terminar, já que estamos falando de gato preto e sobrenatural, eu lembrei aqui rapidamente de um relato que aconteceu no velório de uma amiga minha. Ela tinha falecido muito novinha, 29 anos, gente. Na época eu tinha uns 24, 25 e sabe quando você não espera? Pois é, esse foi o caso. Do nada, internou por pneumonia, saiu do hospital e assim que saiu do hospital, deu uma embolia pulmonar lá nela e caiu dura na frente da irmã. Todo mundo ficou mal. Era uma pessoa muito querida, meus amigos. Eu demorei anos para entender e processar todo esse luto. Muita coisa também estava acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Terminei um relacionamento de 10 anos. Minha tia madrinha também faleceu nesse meio tempo, tava um caos. Eu tava assim, a bublé das ideias. Mas enfim, na hora que a gente foi enterrar essa minha amiga, tinha patinhas de gato na lápide dela. Obviamente, tinha gatos rondando a região, mas era segundo andar, aqueles cemitérios verticais, sabe? Não tinha nenhum gatinho por ali. Fiquei assustada, mas ao mesmo tempo, sei lá, era fofo. Ela amava gatinhos, cachorro também, amava tudo. A marca dela naquele lugar não poderia ser melhor. Então, para finalizar esse episódio, já que falei da Camila, dedico esse episódio para ela, para você. Assim como eu peguei uma foto de um livrinho que a gente deu para ela na época do aniversário dela, a gente escreveu "Obrigada por existir". Então, Mila, obrigada por existir. E nesse clima de Halloween, eu vou ficando por aqui. Espero te encontrar em breve. Espero fazer uma nova temporada. Espero que você fique bem, porque eu tô aí, tô sempre na mesma. Tchau! Roteiro e apresentação, Roberta Alegramante. Edição, Gabriel Vertuno.
Estúdio Sardinhada. Mixagem Guto Albuquerque. Trilha sonora Nando Sanji.